Oi pessoal, estamos mais uma vez juntos para continuarmos nossa matéria de acentuação e hoje nós vamos para a aula 3, acentuação 3. Se você não assistiu a aula 1 nem a aula 2, não assista a 3. Essa aula 3, ela precisa do conhecimento da 1 e da 2 para que ela fique clara para você que você possa aproveitar ao máximo o nosso curso, tá? Então vamos começar com a aula 3 e nós vamos começar com tonicidade. Eu já comentei com vocês nas aulas anteriores sobre tonicidade. Lembram quando eu falei que tonicidade é você observar a palavra e perceber nela a sílaba tônica? Também falamos que na sílaba tônica, a verdadeira tônica não é a sílaba inteira, né? É a vogal que vai estar naquela sílaba. A vogal é que dá tonicidade à sílaba. Como isso, professora? Vamos entender? Por exemplo, a palavra saci. Você quer procurar a tônica da palavra saci. Aí você grita, né? Saci, saci, saci. Você percebe que o som da consoante, ele vem e ele some. O som da vogal I, porque aqui ela é vogal, ela é tônica, ela tem direito de ser vogal. Lembra que eu falei para vocês que semivogal nunca vai ser tônica. Então, a partir do momento que um I é tônico, ele é a minha vogal. Então, na palavra saci, o I é vogal. E quando você fala saci, você nem escuta mais você só escuta o I. Nosso aparelho, né, fonológico, ele tem capacidade de segurar por muito tempo os sons vocálicos. Por isso que existe essa diferença, né? Vogal, consoante. As consoantes, elas não têm esse poder que tem uma vogal. Eu posso segurar um A, um E, um I, um O, um U, um AN, um EN, IN, ON, mas eu não posso, por exemplo, segurar um M. Se eu tiver que segurar o som do M, a minha tendência é fazer quando eu falo eu entro no an, que é vogal. Então, o M sozinho, esse som ele não tem a capacidade, né, de se estender como tem o som vocálico. Então, quando você vai procurar a tônica, quem você vai segurar é o som vocálico. Então, quando eu falo saci, saci, eu não falo saci, saci. A palavra não é saci, a palavra é saci. O I é a tônica. Também, bem. Observem que a tônica do também é uma tônica nasal, porque o em, ele é a vogal com som nasal. Caju, caju. O U aqui, ele também tem essa capacidade, né, de se estender, porque ele é um som vocálico. Então eu falo caju, e o U é a tônica, ele tem todo o direito de ser vogal. Então eu tenho a vogal I, vogal E, vogal U, sendo que aqui tem um som nasal. Lembrando que quando uma palavra ela tem a sua sílaba tônica, a última sílaba, essa palavra ela é classificada como oxítona. Então aqui nós temos 3 casos de palavras oxítonas. Como que eu sei que se uma palavra ela é ou não oxítona? Grite a palavra, observe a tonicidade. Se você encontrar a última sílaba da palavra tônica, essa palavra é uma oxítona. Observem, a palavra saci ela é uma oxítona, mas ela não tem acento. A palavra também é uma oxítona com acento e a palavra caju é uma oxítona sem acento. Conclusão. Toda palavra oxítona é acentuada? Não. Uma oxítona tem que ter acento? Não. A palavra ela pode ser oxítona com acento, ela pode ser oxítona sem acento. Aí nós vamos começar a entender as regras de acentuação. Existem regras que determinam quando ou não acentuar uma oxítona. Vocês já perceberam que a palavra saci, ela termina em I e caju termina em U e elas não têm acento? Qual é a conclusão que vocês estão chegando? Que quando uma oxítona terminar em I, ela não é acentuada. Quando uma oxítona terminar em U, também não é acentuada. Agora, uma oxítona terminada em, ela vai ser acentuada. E aí você lembra de várias palavras, como ninguém, alguém, também, porém.
vintém. Então, existem regras. Nós vamos nos aprofundar nessas regras mais adiante. Vocês perceberam, eu usei essa palavra de propósito, a palavra caju, porque o brasileiro tem mania de acentuar as oxítonas terminadas em U, né? Caju, urubu, tudo que termina em U, as pessoas têm mania de colocar acento. Então a palavra caju, urubu, pitu, zilu não tem acento, tá? Palavras oxítonas terminadas em I e U não tem acento. Nós vamos mais para frente, nós vamos perceber que existem algumas exceções à regra e são essas exceções que confundem a nossa cabeça e fazem com que nossa população comece a acentuar as palavras que não precisam de acento. Agora vamos falar sobre paroxítonas. Paroxítonas são aquelas palavras em que a sílaba forte não é a última, é a penúltima. Vamos sempre contar de trás para frente. Sempre que vocês forem estudar e observar palavras, se são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas, vocês sempre vão olhar a palavra de trás para frente, nunca de frente para trás, tá? Não olhem a primeira sílaba, olhem a última. Então, quando eu vejo a palavra menino, menino, olhem de trás para frente. No, ni, me. Menino, a tônica é a penúltima. Chaleira, penúltima. Jovem, penúltima. Se a tônica for a penúltima, essa palavra é chamada de paroxítona. Percebam que menino, chaleira e jovem não tem acento, porque não existe aqui nenhuma regra, né, da acentuação das paroxítonas. Por exemplo, menino termina em O, chaleira termina em A, jovem termina em. Essas terminações não são terminações que acentuam paroxítonas e nós vamos ver isso mais pra frente. Agora, só uma curiosidade, tá? A palavra jovem, ela é paroxítona terminada em, mas ela é jovem. Também é uma oxítona terminada em. Perceberam que a oxítona terminada em tem acento, mas a paroxítona terminada em não tem acento? Isso é muito interessante. Todas as regras das oxítonas não serão regras das paroxítonas. Então, se uma palavra oxítona terminada em é acentuada, significa que qualquer paroxítona terminada em não será acentuada. Então, a regra de uma não é regra da outra. Isso é interessante, isso é bom para vocês começarem a assimilar a matéria. As proparoxítonas são muito fáceis. Por quê? Porque existe uma regra que diz que todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, por exemplo, a palavra árvore, última, penúltima, antepenúltima. Antepenúltima sílaba tônica, ela é uma proparoxítona. Mérito, médico, proparoxítona. Perceberam que todas são acentuadas. Médico tem acento, mérito tem acento, árvore tem acento. Se você perceber que a tônica é a antepenúltima, sem medo, coloque o acento. Todas serão acentuadas. Então, nós vamos ter um pouquinho de trabalho com oxítonas e paroxítonas. Proparoxítonas não serão problemas. Vamos agora focar nas oxítonas. Quais são as regras das oxítonas? Muito simples, muito fáceis. Vamos assimilar as regras. Oxítonas serão acentuadas se elas terminarem em A, E, O, em ENS. Não é difícil de memorizar. A, E, O, em ENS. Lembrem das três vogais fortes. A, E, O. I e U são as fraquinhas, lembram? Então, lembrem das fortes. A, E, O. Em e ENS. Paraná, café, cipó, também e parabéns. Todas são acentuadas porque estão dentro da regra A, E, O, em ENS. Se eu colocasse qualquer uma dessas palavras no plural, por exemplo, paranás, cafés, cipós, elas continuariam com acento. Porque não é só o A, E, O, é o as, es, os também. Então, todas as oxítonas terminadas em A, E, O, em serão acentuadas. Monossílabas. Isso é super interessante. Muitos alunos confundem oxítonas com monossílabas. Eu já vi aluno comentando que a palavra pé é uma oxítona, porque a tônica é a última. Uma palavra que só tem uma sílaba
Ela não tem a última, nem a primeira, nem a penúltima, ela só tem uma sílaba. Para você ter uma última, você tem que ter pelo menos 2 sílabas. Então, uma monossílaba, uma palavra monossílaba, ou seja, uma palavra que só tem uma sílaba, ela não pode ser considerada como uma oxítona. Então, a palavra pé, pó, já, lá, é, dá, vê, vó, dó, só, são oxítonas? Não, elas são monossílabas. As monossílabas têm também suas regras de acentuação. Então, nós temos monossílabas, que são palavras que só têm uma sílaba, que são consideradas ou monossílabas tônicas ou monossílabas átonas. Como que eu vou saber se ela é uma monossílaba tônica ou uma monossílaba átona? As monossílabas átonas, nenhuma delas vai ter acento, tá? Mas como que eu vou saber se ela é tônica ou átona, professora? Aí vai depender do conhecimento que você tem das classes gramaticais. E esse conhecimento nós vamos ter mais para frente. Mas eu vou só adiantando. Um substantivo, um verbo, um adjetivo, um advérbio, são palavras que são consideradas monossílabas tônicas. Então, por exemplo, a palavra pá, ela é um substantivo, ela é o nome que se dá a um objeto, a um instrumento. O pé é um substantivo, o pó é um substantivo, né? Já é um advérbio de tempo, lá é um advérbio de lugar, é um verbo, dá é um verbo, ver é um verbo, vó é um substantivo. Então, quando você encontra palavras que têm essa classificação gramatical, são substantivos, são adjetivos, são verbos, alguns pronomes, são palavras que nós chamamos de monossílabas tônicas. Agora, vejam as átonas. Tem um me é pronome pessoal, né? Pronome pessoal do caso oblíquo, e a gente fala pronome pessoal do caso oblíquo, átono. Ele é átono, ele é oblíquo, átono. E ele é uma monossílaba átona. Esses pronomes oblíquos átonos, eles não têm acento, eles são considerados monossílabas átonas. O se é um pronome também. O e é uma conjunção também não é considerada tônica. O a é o artigo, o o é um artigo, o mas é uma conjunção. Então, se você encontrar os pronomes pessoais do caso oblíquo átono, se você encontrar uma conjunção, um artigo que tenha só uma sílaba, eles são considerados monossílabas átonas. Você não vai ter acento numa conjunçãozinha monossílaba, num artigo, num pronome. Você não vai encontrar acento nessas palavras que eu citei aqui embaixo. Então, essa é a diferença. Então, as monossílabas tônicas, elas vão ser acentuadas sempre que elas terminarem em a e o. Percebam que a regra é muito parecida com a regra das oxítonas. Antes do acordo ortográfico, se você participasse de uma prova, de um concurso, as monossílabas, elas pertencem a uma regra diferente. Então, se você colocasse numa prova as palavras pá, Paraná e café foram acentuadas pelo mesmo motivo, pela mesma regra, essa questão estaria errada. Por quê? Porque pá não entra como oxítona terminada em a. Ela é uma monossílaba terminada em a. Então, pá não faz parte da regra do Pará, nem do Paraná, porque ela é uma monossílaba. A partir do acordo ortográfico, eles unificaram. Aí, o que acontece hoje? Você fazendo concurso hoje, você participando de uma prova hoje, que caiam questões de acentuação, você tem que tomar muito cuidado. As monossílabas tônicas terminadas em a, e, o e as oxítonas terminadas em a, e, o, todas fazem parte da mesma regra. Ou seja, se eu tiver uma palavra café, cipó, pé, pó, vê, vó, todas essas palavras, elas fazem parte de uma mesma regra. Agora, as oxítonas terminadas em ens já fazem parte de uma outra regra. Se eu encontrar cajá e também fazem parte da mesma regra? Não, cajá é uma regra, é a regra do a, e, o. O também já é a regra do em, então não podemos confundir. Mas as monossílabas hoje, tônicas, elas não são oxítonas, mas quando se fala de regras, né, quando falamos de regras, você junta tudo e todas as monossílabas tônicas, elas acabam entrando na regra também das oxítonas. Por hoje, vamos acabar, né, com esse assunto sobre monossílabas.
temos muitas coisas a ver ainda. E aguardo vocês no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham aproveitado o máximo.